com o nosso prefeito Gustavo Herter Terra, pois a gente soube no dia que nós soubemos que houve uma atividade por parte da Ancentro no dia de ontem, né, uma reunião lá tratando sobre questões aí envolvendo a municipalidade ou os municípios desta região, né? E o nosso prefeito, ele é o vice-presidente da Ancentro, ele esteve lá presente participando, né? E temas importantes como a reforma tributária, algumas questões estaduais, né? O primeiro seminário regional de segurança de alimentos, né? Adesão e manutenção no sistema de inspeção CISB e SUSAF, né? E, enfim, temas de muita relevância para os municípios, e a gente convidou o prefeito para falar sobre isso e, claro, sobre outros temas também de relevância aqui na municipalidade que o prefeito gostaria de trazer à nossa comunidade. A gente com satisfação vai poder ouvi-lo. Vamos ao vivo agora, então, para o gabinete do prefeito municipal, a quem nós saudamos com um bom dia. Prefeito Gustavo, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia a todos que nos acompanham, ouvintes e assistentes aí da Rádio Tupã. É uma satisfação estarmos aqui, né? Sempre trazendo boas informações à nossa comunidade. Que bom. Prefeito, ontem o senhor, na condição de vice-presidente, participou da reunião mensal da Ancentro e temas muito importantes foram lá tratados. É evidente que a gente não consegue em poucos minutos trazer tudo, mas o que o senhor destaca do que foi tratado ontem e que entende ser relevante para a nossa comunidade? Muita gente que procura, que o pessoal diz, eu não gosto de política, né? Não me envolvo em política, e isso sempre foi muito comum no nosso meio, pessoas quererem se manter alheias aos acontecimentos da política. Mas é importante que as pessoas tenham a compreensão cada vez mais de que todos os atos e decisões políticas refletem diretamente na nossa vida, né? Ninguém pode se dar o luxo de se dizer, né, não gostar ou não se interessar por política. Prova está que o reflexo disso são os votos errados, né? A pessoa é alheia à política e acaba votando errado, e aí esse voto tem reflexos, né? Por exemplo, reforma tributária vai aumentar em 180% o custo da prestação de serviço, a tributação na prestação de serviço. O que vai acontecer? Aquelas pessoas que estão regulares, estão legais prestando serviço, vão, pelo custo tributário, vai acabar caindo na ilegalidade, na irregularidade, vão prestar serviço sem declarar, as pessoas vão para a clandestinidade, né? Outra coisa, o ITR, aumentar 300%, para ferir, né, diretamente o agronegócio. Isso é um absurdo. Aumentar 300% a tributação do ITR. Agora estão falando em tributar em 40% a herança, a transferência de bens familiares. Quer dizer, uma pessoa trabalha a vida toda para juntar um certo patrimônio para poder deixar para os seus filhos, pelo menos para alavancar o início da vida dos seus filhos, e tem que deixar 40% para o governo. Isso é comunismo sendo instaurado no país, né? E, além disso, vários outros problemas da reforma tributária que vão ferir, vão sangrar diretamente os municípios. Nós tínhamos aí, os últimos 4 anos, uma política menos Brasília e mais Brasil. Agora o que nós estamos vendo é um retrocesso, mais Brasília e menos Brasil, né? Não vemos atitudes do Congresso defendendo o cidadão. Nós tivemos a atitude do Congresso defendendo os interesses do próprio Congresso, né? Isso foi unânime na reunião ontem lá com todos os prefeitos, inclusive alguns prefeitos meio arrependidos aí dos apoios que prestaram, né? Mas não vou falar isso agora. Também a questão do SIM, né, da inspeção municipal. Nós tínhamos, como tu falaste, né, que foi pauta, nós tínhamos na situação de emergência aí da pandemia, nós tínhamos esse SIM pelo governo do estado que permitia, através disso, né, através dessa inspeção municipal, permitia o comércio de produtos da agricultura familiar, das agroindústrias, né, vamos dizer assim, de comercializar fora do município, né? Então,
Júlio poderia comercializar com Tupã, Tupã com Júlio, com Cruz Alta. Existia uma relação comercial intermunicipal, né? Com o fim do SIM, agora nós precisamos ter o CISB, o SUSAF, são outras classificações de inspeção necessárias. E alguns municípios não têm esse enquadramento, então, os municípios que não têm isso, aquelas empresas acabam perdendo market share, né? Que acabam perdendo aí nicho de mercado. E isso vai dar um prejuízo muito grande para essas empresas. Algumas empresas possivelmente venham a falir. Me ligou um comerciante de Júlia Castilhos, um exemplo, né? Que 70% do mercado dele é aqui em Tupã, e que agora ele está proibido de vender para Tupã, me pedindo o que eu poderia fazer para ajudar. Eu digo, não há. Nós temos aqui o SUSAF, nós temos esse enquadramento que as nossas empresas podem vender para fora do município. Mas esses municípios que não têm esse enquadramento, né, esse selo aí, essas empresas serão prejudicadas. Eu acho que nós tratamos disso, é importante que os prefeitos façam, né, essa regularização, digamos assim. Não é regularização o termo, porque eles não estão irregulares, eles apenas não têm essa possibilidade aí de comercialização. Então, essas preocupações, dentre várias outras, né, foram o mote da nossa reunião de ontem. A reunião foi realizada em Vale Vêneto, junto com a comemoração da Semana Italiana. Até tivemos a oportunidade de jantarmos, né, os prefeitos. A reunião foi à tardinha, à noite, jantamos juntos e vendo as belezas, né, da nossa quarta colônia, aí, com 150 anos aproximadamente de colonização italiana, e vários que vieram para aquela região, os seus descendentes vieram para Tupã-Seretã a partir do final da década de 60, 70, e todos, né, ajudaram a transformar Tupã na capital do soja, capital do agronegócio gaúcho, e é motivo de muito orgulho para nós. Sem dúvida. Eu vi um pouco de ceticismo sua com relação a essa questão da reforma tributária, preocupação com a questão do aumento de impostos em vários segmentos, né? Prestação de serviço, ITR, questão da herança também, e dos municípios também. O senhor não está vendo possibilidade de algum revés nisso, prefeito? Por não acreditar no Congresso brasileiro, eu não vejo luz no fim do túnel. E eu falo isso em todos os aspectos em relação ao governo federal. Perfeito. Bom, a gente fica preocupados e vendo como é que vai andar essa questão, que ainda está em debate, né? Tomara que tenhamos um revés, então, de acordo com os dados que o senhor colocou aí sobre esse aumento extraordinário de impostos, levando, inclusive, como o senhor colocou, se concretizado, a ilegalidade, com certeza. Prefeito, claro que a gente sabe que o senhor está com a sua agenda aí repleta e corrida também, mas além dessa questão aí envolvendo a reunião ontem lá da questão dos municípios, né? Temos também os eventos que vocês estão por realizar aí. Eu lembro que o senhor comentou na última entrevista que fez conosco aqui, que tinha a pretensão já de alguns eventos estarem começando a se concretizar. Eu lembro que o senhor tinha comentado de uma novidade que seria o Tupã em Dança. Está consolidado, prefeito? Perfeitamente. Vamos falar de um evento da cultura e um evento do esporte, né? Vamos lá. Resumirmos aí. Uhum. Evento da cultura. Nós criamos o ano passado o Feste Canto, que era um festival da canção focado no fomento aos cantores do município, a desenvolver os talentos do município. Tá? O evento foi um sucesso, realizamos a segunda edição esse ano, consolidando cada vez mais o sucesso do evento. Agradou a toda a comunidade e tanto aos participantes quanto ao público. O público de casa foi transmitido, foi um sucesso total, né? Eu tenho certeza que esse evento se consolidará para os próximos anos, independente do governo que estiver à frente da administração. Também faremos um outro evento nesse sentido, que envolve a dança. Nós estamos aqui desenvolvendo
já projetando para a partir de 8 de outubro, nos próximos 5 ou 6 domingos, ou seja, 8, 11, 22, 29 e, se não me engano, 6, né, de novembro, todos os domingos nós faremos uma etapa de um festival de dança para pessoas a partir de 16 anos que sejam tupanciretanenses ou que residam comprovadamente em Tupã, casais, né? É um festival de dança de casais. A princípio, 30 casais concorrerão em 5 ou 6 modalidades, 6 ritmos. Faz uma certa semelhança, mas não é cópia, da dança dos famosos do Faustão, que todo mundo conhece, né? Já estamos com o corpo de jurados praticamente montados, estamos concluindo o regulamento, a nossa equipe de assessoria de comunicação aqui está montando uma enquete, já deve estar hoje aí circulando nas redes sociais e no site da prefeitura, uma enquete de quais os ritmos a comunidade gostaria de dançar, de 5 a 6 ritmos, e também sugestões de nome para o evento. Por enquanto, a gente está tratando aí do Tupã em Dança, né, que já foi um nome bonito dado, mas nós faremos isso. A princípio, os ritmos que se fala seria tango, samba, lambada, talvez funk, street dance não, porque é uma dança mais de grupo e nós estamos tratando de dança de casais, né? Valsa, enfim, tem várias opções aí de dança, né? E vamos ver quais foram as mais votadas. E basicamente consiste no seguinte: todo domingo, todos os casais se apresentam no domingo aqui na Casa de Cultura, com a coreografia sua, com o figurino seu, né? Serão avaliados todos os quesitos. Na outra semana muda o ritmo, então tem uma semana para cada um fazer a sua roupa, o seu figurino, a sua coreografia, ensaiar. Aí serão pontos corridos, cada avaliação será cumulativa, né, até o final do concurso, e aí nós teremos a premiação dos 3 melhores casais, primeiro, segundo e terceiro lugar, que melhor dançarem. Isso aí veio para ficar também, o ano que vem faremos de novo, e cada vez mais investir nessa diversão, né, nesse lazer associado à saúde, né, porque dançar também é cuidar do corpo, cuidar da saúde, isso é investir em medicina preventiva e na cultura tupanciretanense, né? Além disso, nós mudamos alguma coisa em relação ao nosso calendário esportivo do segundo semestre. Nós faremos 8 campeonatos, né? Futebol de campo, futebol 7, futebol de salão, vôlei de quadra, vôlei de dupla areia, vôlei 4 areia, handebol e basquetebol. Nós faremos todos esses campeonatos municipais nesse semestre e nós faríamos, por exemplo, num final de semana ou 2 finais de semana, concentraríamos um campeonato, depois o outro campeonato, depois assim sucessivamente até o final do ano. Nós optamos por mudar isso e nós faremos todos os campeonatos concomitantemente, né, simultaneamente, durante esse semestre, porque isso vai envolver mais os desportistas, né? Eles têm mais tempo aí para se preparar, para irem treinando, os campeonatos vão amadurecendo ao longo dos meses. Portanto, já estão abertas as inscrições aqui na prefeitura ou junto com o nosso coordenador de esporte, o Emerson, estão abertas as inscrições para todas essas modalidades. No futebol de campo e futebol 7 já encerraram as inscrições. Futebol de salão, as 3 modalidades do vôlei, o handebol e o basquete, estão abertas as inscrições até o dia 15 de agosto, tá? Que ajudem a divulgar isso em toda a comunidade. Todos os desportistas que quiserem participar dessas modalidades já façam as suas inscrições. No futebol de salão, handebol e basquete, as inscrições são nas equipes, né, já pronta.
No vôlei, as inscrições são individuais. Cada um se inscreve, porque as equipes serão sorteadas para que elas sejam distribuídas de maneira equilibrada na sua força. Porque senão nós temos aí 2, 3 equipes no município que são excepcionais, né, enquanto a competitividade, né, a qualidade, e aí isso desestimula aqueles jogadores, a exemplo de nós dois, né, Miguel, que gostamos do esporte, mas não temos muito talento e Sim. muita prática, né? Uhum. Então nós dois poderemos se inscrever no vôlei aí, e aí seremos distribuídos equanimemente para montarmos aí, se Deus quiser, 20, 30 equipes e faremos temos tudo para fazermos um campeonato maravilhoso aí, trazendo saúde, né, diversão, união de todos em torno de algo tão importante que é o esporte no nosso município. Bom, as inscrições são até o dia 15 de agosto. As competições começam quando e em que locais, prefeito? Funciona da seguinte maneira: termina as inscrições 15 de agosto, nós iniciaremos a montagem da questão da arbitragem, né? Nós precisamos ter uma quantificação dos jogos para vermos a arbitragem. Algumas arbitragens deverão passar por ou licitação ou tomada de preço, dependendo do vulto do orçamento, né? Também temos que ter orçamento para aquisição da premiação, de troféus, medalhas, enfim. Aí entra a parte administrativa, né? Paralela à parte administrativa, nós faremos a divisão das chaves, os sorteios das equipes e montaremos os campeonatos. Eu acredito aí que até o final de agosto e início de setembro, esses campeonatos já iniciarão. E como nós já temos as inscrições encerradas do futebol de campo masculino e futebol 7 feminino, nós estamos agora aqui tramitando já nessa questão das arbitragens e eu acho que antes disso nós já iniciaremos esses campeonatos para já darmos aí início, né, ao calendário esportivo do município. Perfeito. Os locais das competições, prefeito? A princípio, o futebol de campo será no Gaúcho, no Gepo e no Ventinho, lá no nosso complexo do Panceretã, e no Vila Operária, né, no campo lá da Marcial Terra, né, Uhum. no campo do bairro Coronel Marcial Terra, esses 4 campos, né, e o futebol 7, nós temos aquele campo futebol 7 ao lado da Cívico-Militar, possivelmente será utilizado, no Centro Social também, e lá na Associação dos Funcionários, lá dos servidores municipais. A princípio, esses locais serão os locais desses 2 campeonatos. Certo. E os que exigem ginásio, vôlei e os de areia serão onde? Nós concentraremos. O vôlei de areia nós temos ali na praça, em frente à Câmara de Vereadores, nós construímos ali uma estrutura para vôlei de areia e também para aquele beach tênis, né? Uhum. Que, havendo condições climáticas, os jogos serão realizados lá, né? A princípio, o vôlei de areia nessa localidade. Como o campeonato vai se estender ao longo do semestre, não há problema nenhum. Se tivermos depois, a partir daí, outro local que ofereça segurança, né, aos desportistas, nós também incluiremos no roteiro. Mas quadra, nós estamos contando com o nosso ginásio, o Bonumazão, que nós estamos quase concluindo as reformas, e eu tenho certeza que a comunidade, assim que adentrar ao nosso ginásio remodelado, ficará impressionada com a nova face do nosso ginásio e ele acomodará aí a grande maioria dos jogos dessas outras modalidades. Que, aliás, está atrasado, né, prefeito? Já era para estar entregue o ginásio. Foi motivo de muita preocupação minha, a morosidade da empresa que estava trabalhando. Essa empresa já não tem mais vínculo conosco, né? Nós já não demos o aditivo de prazo para ela e fizemos a medição do que faltou a ser realizado, ser executado, para descontarmos do pagamento dessa empresa e aí arrumarmos outra empresa que já está trabalhando e agora com bastante celeridade aí, priorizando aquelas obras, né,
para que nós possamos entregar aquele ginásio à comunidade o mais rápido possível e retomarmos aí a programação esportista e também dos outros eventos que ocupam o ginásio, né, nesse segundo semestre. Sem dúvida. O Osório está perguntando quantas equipes inscritas no futebol de campo. Bom, campo e 7 já estão encerradas as inscrições, né, prefeito? Campo masculino, 12 equipes e 7 femininos, 5 equipes. Que legal, bastante gente participando aí, muita gente presente participando. As demais inscrições o pessoal pode fazer direto no site da prefeitura ou com o Emerson, né? O Emerson ele não está no ginásio, aonde que encontra o pessoal do esporte? Não, ele fica boa parte do dia no ginásio, né? Sim. Os 2 turnos, né? Uhum. E ele acompanha de perto as obras, é um cara muito dedicado, né, nessa causa, tem um histórico aí. Como dizia o meu saudoso presidente, ele tem um histórico de atleta, né? Tá certo. Tá bem. A Bruna Caroline Pinheiro Oliveira Severa está perguntando aqui sobre a questão dos terrenos lá deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, peraí que pulou aqui assim. O terreno da Coab, né? Que segundo ela é para ser entregue a partir de agosto, mas ela disse que não está vendo movimentação. Está confirmada essa entrega para agosto? A Bruna está certa ou é outra data, prefeito? Não, a princípio, o que aconteceu? A princípio, houveram novidades, né, em relação ao Estado e ao governo federal da questão habitacional. Então, nós tínhamos uma perspectiva de entregarmos 18 casas com terrenos a pessoas que se enquadraram na seleção desse projeto habitacional, de receberem a casa e o terreno, né, nossos recursos, né, que eu fiz na época a venda da folha de 1.600.000, e isso daria para nós construirmos essas unidades. Além disso, nós daríamos, eu não me lembro o número exato, em torno de 20, 30 terrenos para as pessoas que poderiam construir a sua casa. O que está acontecendo? Nós estamos vislumbrando aí a possibilidade de nós darmos mais casas para mais pessoas, possivelmente até para todas. Não é promessa, né? Eu não prometo, nunca prometi, nunca vou prometer. Nós estamos ainda na esfera da expectativa do que nós conseguiremos entregar à comunidade. Tá? A princípio, os prazos estão mantidos. Até lá, eu acredito que nós teremos aí as coisas bastante elucidadas, né? Esclarecidas. Nós estamos tendo, na prática, lá no local, problema com a chuva, porque aquele local é um local muito úmido. Nós já fizemos o valo para drenagem, só que como é muito arenoso, esse valo acaba sempre desmoronando. Nós temos que reabrir, porque nós colocaremos tubo para aquela drenagem, e o primeiro passo é o tubo, né? O primeiro passo é a drenagem para oferecer às pessoas um solo estável para que eles possam construir os seus alicerces em cima de algo sólido, consistente, né? Nós não podemos que as pessoas vão gastar seus poucos recursos construindo algo que vai possivelmente trincar, rachar, desmoronar, colocando em risco essas famílias, né? Tudo tem que ser muito bem planejado, projetado. A nossa engenharia está trabalhando nisso, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação está trabalhando nisso, e quando for executado, tenho a certeza que será bem feito. O Alexandre Hux está mandando parabéns ao seu trabalho e está fazendo uma pergunta. Rua Arquibal de Oliveira, no bairro Marcial Terra. Tens alguma informação sobre essa rua, prefeito? Arquibal de Oliveira. Me deixa abrir um arquivo rapidinho aqui, que eu já dou a informação correta, que é o que eu gosto de fazer aqui. São 10h09, aliás, nós estouramos a nossa agenda do prefeito. Ele tava com a previsão dele era de 10 para 10, a gente está liberando ele, mas estamos abusando um pouquinho aqui e pegando mais algumas informações, além daquilo que a gente já havia passado para ele, que seria a nossa pauta aqui de conversa, né, que seria especialmente sobre essa questão da região da Ancentro, né, que aconteceu ontem, e repercutindo algumas questões aí sobre as atividades que envolvam esporte e cultura aqui em Tupã-Siretã. O prefeito já
já colocou para nós aí as competições que estarão acontecendo nesse segundo semestre, né, envolvendo várias atividades esportivas, e também a questão do Tupã em Dança, que é um nome provisório, talvez se consolide ou não, de um evento que vai estar acontecendo no mês de outubro, né, nos finais de semana aqui em Tupã-Siretã, a partir do domingo do dia 8, estarão acontecendo essas atividades aqui junto à Casa de Cultura, e aí você poderá ser um dos participantes, inclusive, dessa atividade, né, que relembra muito a Dança dos Famosos, mas é similar àquela questão aí, né? Bom, são 10 com 10, não sei se foi possível, prefeito, o senhor conseguiu localizar? Sim, Ok. sim, eu tenho, está aqui. Diga O lá. que acontece, Miguel? Nós recebemos, né, inicialmente eram 82 ruas sem pavimentação, depois num levantamento mais minucioso, nós tivemos em torno de 130 ruas e becos, né, somando os becos, os quarteirões, enfim, sem pavimentação, 130. Nós já pavimentamos, agora com essa última leva, aí nós estamos trabalhando em 21 ruas de pavimentação agora, 17 delas asfalto, 3 delas piso intertravado e uma com pedra irregular, o famoso paralelepípedo, né? Com isso, nós totalizamos 48 ruas pavimentadas a partir até esse módulo e 11 com capeamento asfalto. A exemplo da Bortolo Folhato, da Carlos Gomes, da Lourenço Gomes e outras ruas, Pinto Bandeira, enfim, 11 ruas, das 59 ruas que nós já atuamos. Tá? Para isso, dessas 130, extrairmos os módulos que eu venho fazendo, eu tive que adotar critérios de priorização, né? Para ser totalmente imparcial, porque eu sou prefeito de todos, independente de linhas ideológicas de alguém aí, que às vezes usam as redes sociais para ideologicamente criticar A ou B, eu sou prefeito de todos e trato todos com a mesma igualdade e prioridade. Um dos critérios que nós utilizamos para eleger e priorizar as ruas é pelo número de moradores que residem nessa rua e também pelo fluxo de veículos dessa rua. Eu acho que me parece muito justo, né? Sem dúvida. Essa priorização. Nessa rua, nós temos morador na Arquibal, morador de um lado só da rua. O outro lado é um terreno da Agropan, da cooperativa, se não me falha a memória, né? Então, ela acaba não estando nas prioridades até agora. Ela está no roteiro das nossas prioridades, mas nós precisamos de recurso. Eu tenho aqui mais ou menos de 10 a 15 ruas para cada bloco e tenho 6 blocos. Eu já estou no bloco 3, né? Então, ela vai acontecer. O que nós vamos fazer e já está despachado junto à Secretaria de Obras, nós vamos fazer um empedramento daquela rua, e eu até já aviso os moradores que esse empedramento ele afetará a entrada das garagens dessas residências, porque aquilo é uma descida e alguns moradores levaram a rampa da sua garagem até a rua, e com isso a água que desceria pela sarjeta acaba sendo desviada por essa rampa para o leito da rua, e isso faz, com o tempo e com o excesso de água, faz um minhocão, faz um valo atravessando a rua. E isso interfere diretamente a qualidade dessa rua. Nós faremos um empedramento erguendo essa rua e essa água deverá seguir o curso da sarjeta. E eles deverão corrigir essas rampas, colocando por baixo dessa rampa, se necessário, um cano para que a água siga o curso da sarjeta e não vá para cima da rua, porque vai acabar com a obra que nós vamos fazer mais uma vez. Já foi empedrado outras vezes e o empedramento foi prejudicado por essas rampas, né? Então, as pessoas têm que me ajudar para que eu possa ajudá-las. Sem dúvida. Está chegando bastante perguntas, mas uma última para a gente encerrar aqui, prefeito, um tema que me parece bem relevante. Chegou vários temas, esse aqui me parece bastante relevante. A Ivone, nossa ouvinte Ivone, está mandando aqui. Oi, bom dia. Aproveitando que o prefeito está na rádio, gostaria de saber quando eu coloco o lixo na frente da minha casa e não é recolhido. Segundo ela, fazem 3 dias que passam e não levam o lixo da casa dela. Queria saber o que fazer. Ela não deu o endereço, não deu a rua, mas a ouvinte Ivone está reclamando do lixo. Tem algumas reclamações de lixo, prefeito? Perfeito, até muito interessante, muito pontual essa questão, porque desde segunda-feira nós estamos trabalhando aqui intensivamente na questão do lixo.
o lixo tem sido, nos últimos meses, eu diria até semestres, um problema no governo, porque nós temos aqui mais de 100 protocolos se queixando do lixo, assim como ela está fazendo aqui pela emissora, né? Pessoas denunciando que o lixo não foi coletado, pessoas denunciando que a maneira de coleta não foi certa, que tal rua não passou, enfim, inúmeras denúncias se sobrepondo, né? E nós sempre atuando junto à empresa, porque é importante que as pessoas saibam o seguinte: a responsabilidade do lixo, ela não é da prefeitura, ela é terceirizada, uma empresa contratada, uma empresa terceirizada que venceu uma licitação para se responsabilizar pelo lixo. A responsabilidade é da empresa e ele tem um roteiro e uma escala de coleta, um cronograma de coleta. E essa empresa apresentou algumas dificuldades aí de performance, né, nesse período, e se o lixo ficar acumulado 2, 3 dias na cidade, é quase que o caos, né? Os cachorros estragam, pessoas vão no lixo, atiram para fora dos containers, né? Enfim, se sobrepõem os problemas. De segunda-feira para cá, segunda-feira eu montei uma comissão de servidores nomeados, concursados, para se debruçar nesse processo, inclusive envolvendo o Ministério Público, né? Se debruçar nesse processo, e a comissão de pronto optou, né, decidiu por suspender o serviço da empresa licitada, ou seja, a empresa Solução foi suspenso os seus serviços e nós já estamos contratando uma empresa em caráter emergencial, porque essa prestação de serviço não pode ser interrompida. Isso aí tem que ser diário, né? E se for de mudar, que seja para melhor. Então, a nossa preocupação é cada vez mais melhorar todas as prestações de serviço em todos os setores do município, inclusive na coleta de lixo, e assim está sendo feito, assim será feito a partir de agora, né? Nós tivemos também, fomos procurados, né, pelos servidores da empresa que presta serviço, muito preocupados com a situação. Estamos tentando ajudar a todos os segmentos da melhor maneira possível, mas eu quero passar a tranquilidade para a comunidade que, se Deus quiser, todos nós veremos melhorias na coleta de lixo de Tupã a partir de agora. Já esse contrato emergencial já está vigorando, prefeito? A partir de hoje. A partir de hoje. Existe um prazo para que não seja mais emergencial e sim tenhamos uma recontratação ou um novo processo licitatório para uma empresa em definitivo daí? O mando das relações contratuais com a empresa que até então estava atuando passa a ser da comissão, né? Uhum. Que está elaborando, que está examinando todas as informações que diariamente se sobrepõem, né? Mas até então a relação contratual com aquela empresa de prestação de serviço está em suspensão, né? O contrato com a empresa iria, se não me engano, até novembro, aonde nós faremos uma nova licitação, tá? Para uma nova empresa assumir a questão da coleta de lixo urbano no município. Como o contrato atual está em suspensão, nós fizemos um contrato emergencial com outra empresa por 6 meses, que deverá ir até o momento ou da nova licitação, para contratarmos uma empresa em caráter definitivo na vigência do contrato novo, né? Ou até que essa comissão resolva acabar com a suspensão. O que me parece, né, analisando superficialmente as questões, me parece que não deverá existir. Certo. São duas preocupações. Primeiro, está resolvido. A empresa começa a coletar hoje, nós teremos a coleta dos lixos. A questão, os roteiros seguem os mesmos que nós tínhamos anteriormente, e os custos para o município, aumenta muito os custos nesse período emergencial? Muito pouco, porque nós incluímos, né, nesse novo contrato mais itens, né? Nós ampliamos, então isso altera um pouco os custos, mas proporcionalmente eu diria que inclusive barateia
os custos para o município. Os roteiros continuam os mesmos, prefeito? A princípio sim, né? A princípio sim. O controle disso é feito pela Secretaria do Desenvolvimento do Agronegócio e Sustentabilidade Ambiental, né? Então, se alguém tem alguma solicitação, se alguém tem alguma sugestão, algum pedido, alguma alteração a fazer nesse roteiro, entre em contato diretamente com essa secretaria, né? Lá com o secretário Márcio, para dar essa sugestão. É importante passar para a comunidade que o nosso governo trabalha junto com a comunidade e para a comunidade. Então, quem manda no governo é a comunidade. Quem monta o nosso governo é a comunidade. Então, todos aqueles que têm algum comentário, alguma crítica construtiva que venha a melhorar a nossa administração, portas abertas a todos esses. Os que têm comentários ideológicos, sigam no seu ostracismo. Prefeito Gustavo Herter Terra, nós estouramos em muito aí a sua agenda. Quero agradecer a sua gentileza de nos atender aí ao convite que enviamos ao senhor ontem com relação à reunião da Ancentro. Relatamos isso e trazemos também outros temas. E nós trouxemos aí um tema extremamente relevante, que é essa questão do lixo. Eu não tinha noção do impacto dele aqui na nossa comunidade, né? Uma troca de empresas e um contrato emergencial, e tudo isso dá um impacto muito grande num segmento muito delicado, como o senhor bem colocou. 2 ou 3 dias de não operação nesse sistema que dá um caos na cidade como um todo. Mas eu vou deixar, como sempre, o microfone à sua disposição, se algo mais o senhor gostaria de trazer aí desde o gabinete. Se não, as suas despedidas, e é claro que elas serão momentâneas, porque sempre que convidado o senhor aceita o nosso convite, e nós, por outro lado, também nos colocamos sempre à sua disposição. Quando necessário, por favor, estamos aqui ao seu dispor. Mas mais algum detalhe, fique à vontade, prefeito. Muito bem, aí nas minhas despedidas, né, a nossa comunidade, momentâneas, né, eu tenho mais uma boa notícia para trazer a todos. Opa, vamos lá. E quero aproveitar essa notícia, uma notícia quente, né, saindo do forno. Nós assinamos já o contrato com a empresa que ganhou, já está tudo acertado, a empresa que ganhou a licitação para realizar o nosso concurso público. Então, é a empresa Objetivo, uma empresa idônea, séria. Não tinha sido a empresa que ficou em primeiro lugar na licitação, mas por problemas de documentação, felizmente, né, eu diria, essas empresas que eram de longe, assim, que a gente não conhecia muito o know-how, a expertise dessas empresas, nós acabamos, pela tramitação regular, né, legal, assinando com a empresa Objetiva que realizará o nosso concurso. Então, é uma empresa que apresenta uma excelente performance, uma empresa que tem aí um histórico, né, um portfólio muito consolidado, e isso dá cada vez mais credibilidade a esse processo. Então, é uma notícia boa para a comunidade, e esperem aí no segundo semestre esse concurso, para aqueles que almejam prestar um serviço público de qualidade, com eficiência, eficácia e com proatividade, participe desse concurso. Aqueles que pretendem estabilidade, se escorar no serviço público, eu peço que sigam onde estão. Já tem definido, prefeito, quais as vagas, os cargos que estarão sendo disponibilizados nesse concurso? A princípio, são cargos relacionados à saúde, né, cargos de médico. Nós abriremos aí para 10 médicos no município, e também aí para a educação. Nós temos inúmeros cargos na educação, eu posso lê-los, né? Eu posso qualificá-los aqui. Por favor. Nós estamos ao vivo com o prefeito Gustavo Herter Terra, direto do gabinete. A gente questionou a ele quais os cargos que estarão sendo disponibilizados no concurso público que estará acontecendo agora no segundo semestre em Tupã-Ciretã. Muito bem. Médico clínico 40 horas, médico clínico 30 horas, clínico 20 horas, médico psiquiatra e médico pediatra. A princípio, esses aí, né, num total de 10 cargos. São 4 40 horas, 2 30 horas, 2 20 horas e assim por diante. Também professor de educação física, psicólogo, assistente social,
professor de educação infantil, professor de anos iniciais, professor de língua portuguesa, matemática, de ciências, história, geografia, técnico em agropecuária, secretário de escola, motorista, psicólogo, educador especial, monitores e agente administrativo. Então, um concurso muito interessante, aqueles que querem nos ajudar a transformar Tupanciretã num município melhor e a terra da Mãe de Deus um local cada vez melhor para vivermos e criarmos os nossos filhos. Por favor, participe desse concurso. Perfeito, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, Miguel, um abraço a todos. 10h25, ao vivo do gabinete do Executivo, o prefeito Gustavo Herter Terra trazendo várias informações para você na edição do seu programa Variedades Tupã.